Semana passada nós trabalhamos na EBD o culto a Dionísio, como era a formação e como a igreja primitiva estava envolvida de certa forma com aquele rito, ou melhor, saindo das garras daquele rito dionisiano para entrar na liberdade de Cristo. E depois ela acaba encontrando alguma dificuldade, porque aquilo que era, de certa forma, um padrão, ele acabou sendo totalmente transformado pelo evangelho que entrava, e depois da caminhada eles começam a ter essa interação de dificuldades para entender, interpelar aquilo que estava acontecendo no momento. Então, Jesus traz os ensinos dos evangelhos, e Paulo depois trabalha muito isso nas cartas também, para sedimentar esse conhecimento e trazer para eles a direção para que jamais o povo perdesse o foco daquilo que Jesus fez, daquilo que ele revelou e daquilo que nós necessitamos para a caminhada e para o usufruir de vida eterna. Mas eu sempre falo, quando o texto é muito conhecido, a gente tem um trabalho dobrado pela frente, né? Quando o texto é muito conhecido, todo mundo sabe, todo mundo já leu, todo mundo já viu todos os tipos de interpretações que se possa ter, e então a gente pensa que é assim, e aí nós trazemos a um senso comum, né? Quando a gente fala, principalmente, a clareza do Evangelho, em todos os momentos do Evangelho, Jesus, ele se revela como Filho de Deus, e em todo momento ele se apresenta como Salvador. Em todo momento ele traz a necessidade do povo compreender que era necessário que o Filho do Homem fosse revelado. E aí a gente diz, não, pastor, isso é realidade. Mas quando a gente começa a caminhar no dia a dia, não é bem assim. A gente não precisa de Jesus para acordar de manhã, a gente não precisa de Jesus para almoçar, a gente não precisa de Jesus para trabalhar. E então a gente se depara com aquilo que nós formulamos como correto, sabemos no coração que aquilo é necessário, mas a resposta para isso não é de acordo com aquilo que Jesus estava dizendo. E a gente pode pegar isso como exemplo, os próprios discípulos. Eles tinham Jesus como o revelado, Jesus, o que estava com eles, e a hora que Jesus falava as coisas, olha, é chegado o momento, eu estou indo para Jerusalém, vou ser entregue para os líderes, e quando eu estiver ali sendo entregue para os líderes, eles vão me bater, eles vão me crucificar, eles vão me matar. E os discípulos ouviam Jesus falar isso e ficavam, o que ele quer dizer com isso? Não consegue entender. E aí a gente vê no Evangelho Jesus se revelando que ele iria para Jerusalém para morrer, né? Engraçado, quando ele passa por Samaria, que era a terra onde não havia discípulos próximos de Jesus, ou apóstolos ali perto dele, ele passa em Samaria, os samaritanos não querem dar hospedagem para Jesus. E o texto sagrado diz, por quê? Porque a sua fisionomia, porque a sua ação, reação, era chegar em Jerusalém. E os discípulos que andavam com ele, não viram. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Hoje, nós vamos trabalhar dentro de um grande contexto que envolve muito o nosso dia a dia, mas que Jesus teve uma divindade para ser trabalhada, e é uma das palavras, dos textos mais citados por Jesus, às vezes que ele se deparava com os líderes judaicos. Porque nós mesmos conhecemos a palavra de Deus e sabemos que eles eram tinhosos, como a gente fala assim. Tinha que cumprir, tinha a regra para lavar a mão, tinha a regra de purificação, tinha a regra para isso, regra para aquilo, para aquilo. E a gente olha e Jesus está dizendo, gente,
obedeçam o que esses homens estão ensinando a vocês. Mas olhem e não façam aquilo que eles estão fazendo. Olha que coisa contraditória. Mas Jesus estava trazendo para aqueles líderes e ali os seus discípulos que eles tinham a base que ia levá-los ao discernimento de serem completamente transformados, que era Cristo. Mas eles precisavam viver aquilo numa intensidade de transformação e não numa ação de ritos. E aqueles ritos fizeram com que os fariseus e os saduceus então chegassem ao concreto de servir uma divindade que não era Deus. Porque Jesus mesmo fala para eles: vós tem por pai o diabo. Eles tornaram o seu coração homicida. Jesus diz: vocês tentam me matar. Então Jesus não falou aquilo. Eram as características da riqueza, do poder, a naturalidade disso. Riqueza, poder, domínio sobre as pessoas. E domínio, quando eu estou falando, é necessário matar para que nós não percamos o nosso poder e a nossa riqueza. Mas essa divindade que Jesus está batendo de frente, ela se chama Mamon. Ela está trazendo, na tradução nossa, como um principado de riqueza, que traz para nós um domínio, independente se é ou não, se é percebido por nós ou não, ele envolve a gente e ele leva a assassinar. E aí nós queremos interagir aqui dizendo que as primeiras coisas que esses homens quiseram assassinar em Cristo não foi a vida dele, foi as obras dele. Jesus veio para Jerusalém se revelar como Senhor, e eles não aceitaram que as obras de Jesus fossem apenas colocadas em paralelo a eles. Eles esperavam pela riqueza que tinham, pelo poder que tinham, envolvimento com Roma, eles esperavam que Jesus viesse a Jerusalém e se submetesse aos líderes. Nós vamos ver em vários momentos eles dizem: quem é esse que não veio? Os líderes já o reconhecem pelo milagre que faz. Eles tinham colocado na cabeça do povo que o Messias viria e ele se associaria com a riqueza e o poder, porque o foco deles, ao olharem para aquilo que era necessário de reino, qual era? O Messias teria que ser maior, mais rico do que Roma e mais poderoso que Roma. E todos sabiam que Roma era o império mais poderoso que tinha aparecido até aquele tempo. Quem estava agindo como dominação em cima daquele povo? Era Roma. Então qual era a reação que eles tinham? Quando o Messias vier, ele vai trazer para nós a libertação de Roma. O princípio que havia sido colocado na cabeça deles. Mas eles não estavam preocupados com Roma, não estavam preocupados com as coisas de Roma, eles estavam preocupados com as alianças que tinham com Roma, e nem estavam preocupados com o povo, porque a condição deles de domínio dava para eles a riqueza e a glória necessária. Então tentaram tirar a concepção lógica de que Jesus era aquele que viria para mudar todas as coisas. E aí é que está. Nós temos que ver e examinar bem o nosso coração, porque muitas vezes as coisas podem mudar, desde que não entre nessa área da minha vida. Não precise mudar aquilo no meu coração. Não precisa tirar a minha interação que eu tenho com X, Y ou Z. E não estou falando de pessoas, estou falando de sistema, estou falando de áreas, estou falando de posições que encontramos e acabamos trazendo aquilo como definições que aquilo é útil para nós, e nós nos agarramos de uma forma e não queremos largar de jeito nenhum.
E depois de tentarem desqualificar as obras de Jesus, então eles foram para o embate. A gente vai ver Jesus e eles discordando em gênero, número e grau da forma como eles trabalhavam. E eles então, diz o texto sagrado, foram possuídos de ciúmes, ao ver que a multidão corria para Jesus, e ao ver que Jesus fazia, operava milagres, eles mesmos entram em desespero e diz: agora pronto, todo mundo vai seguir eles e nós vamos ficar sem ninguém. Olha só, estavam morrendo de medo que iam perder os fiéis, porque os fiéis eram a fonte do domínio e a riqueza que trazia para eles essa empáfia de serem os donos da verdade. Aí você imagina Jesus sentado num monte conversando com o pessoal ao redor, Jesus na beira da praia, em cima de um barco, batendo papo com os discípulos, falando das verdades do reino. Jesus vai para o templo, e a Bíblia diz que não era nem o sol ainda raiado, ele já estava no templo, falando, e as pessoas se aglomeravam, e então vinham os líderes e embate, até que chega a hora que eles decidem fazer o quê? Não dá mais, não tem conversa, nós temos que assassinar esse homem. Nós vamos matar, vamos riscar o seu nome da história. Nós temos que tirar ele, porque ele está indo contra nós. E onde nós conseguimos ver Jesus trabalhando isso, de todas as formas, tentando trazer esses fariseus ao arrependimento, porque nós vamos ver lá que os fariseus tinham eles estavam divididos. Nós vamos ver lá Nicodemos falando isso. Nós vamos ver Gamaliel depois, lá logo no começo da igreja, dizendo: irmãos, se isso é de Deus, vai permanecer, se não é, vai se acabar. Mas em todo o tempo eles estão divididos, porque é visível que os escritos trazem a glória de Cristo e manifestam Ele como Senhor. Mas um texto bem conhecido, Lucas capítulo 16, versículo 19. A parábola, que para mim não é parábola, é uma história do dia a dia, mas segundo os historiadores, diz que ela não tem nenhum nexo de identificação, por isso que é considerado parábola. Para mim não é uma parábola, é uma história do dia a dia, embora o historiador ainda não chegaram lá para descobrir isso, né? Mas é a única parábola que Jesus traz nome, contexto. Ele diz: ó, existe um homem rico, que vocês sabem muito bem quem é, porque existe uma preposição afirmando que esse homem, trazendo para ele essa consciência de que eles sabiam quem era o rico, e Lázaro. Quando falou Lázaro, eles sabiam também quem era esse pobre, miserável, quem era esse cara, né? Então vamos ler o texto e depois nós vamos pegar os pontos que nós necessitamos apenas para descortinar aquilo que Deus, pela sua misericórdia, vai nos presentear nessa manhã. 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna,
porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abrão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abrão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, a primeira condição que nós começamos a perceber dentro dessa construção é que o Lucas 16 e o 25, versículo 25, principalmente traz isso. Então ele coloca: Lázaro foi salvo por ter sofrido enquanto estava aqui na terra. Lázaro chegou no céu e foi, recebeu coisa boa, né? E então nós caímos no 25, porque o próprio texto, no capítulo 25, vai dizer para nós, justamente, no capítulo 16, versículo 25, ele vai dizer justamente para nós: olha, tu teve as tuas coisas e Lázaro a dele. Agora Lázaro está sendo consolado e tu não. Então a gente imagina que Lázaro, o processo das suas chagas e das suas dores deu para ele alguma condição. E isso é consciente coletivo. Isso aí, tem muito evangélico que caminha desse jeito. Tá? Ele pensa que ele vai fazer ou ele vai sofrer aqui e ele vai ter algum ganho lá no céu. Né? Ele não consegue entender que o sofrimento produz para nós arrependimento. Olha só a diferença. O arrependimento é que nos aproxima diante de Deus. Se eu tiver um coração que entenda o tratamento de Deus, as ações de Deus na minha vida, não necessário é eu ter passado por algum momento de dificuldade, de enfermidade ou de qualquer coisa que seja. Mas Deus escolhe as circunstâncias porque Ele quer espelhar a glória de quem Ele é na nossa vida. Olha lá o versículo 25. Quando nós não compreendemos, então traduzimos as coisas da forma como imaginamos que é. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Então, quando se pega esse texto, esse versículo, a gente diz assim: mas está aqui na Bíblia dizendo, ó. O texto está dizendo que ele agora está passando isso. Né? E aí a gente diz: então o rico foi condenado por ter uma vida boa. Não é isso que o texto está trazendo para nós? É isso que a gente lê? Qual é a nossa interpretação? Qual é a ação que nós temos que ver? Primeiro, a vida do rico. Por isso que Jesus está trazendo lá. O termo original é eufraino, bom estado de espírito. Quando ele está dizendo aqui que esse homem era um cara... a gente pensa que o rico, ele era um cara cheio de riquezas, mas lá por dentro ele estava triste. O pobre tem essa mania. Ele quer ser rico, mas ele não pode. Então ele diz que o rico é rico, mas lá por dentro o rico é muito triste. Triste é o pobre, cara. Olha lá o que o texto está dizendo. Isso é original, cara. O verbo original está dizendo que esse homem tinha um bom estado de espírito. Ele era um cara alegre, realizado. Um cara de sucesso. Essa era a vida do rico. O rico era um cara de sucesso. Ou seja, ele possuía riqueza, ele possuía poder e ele dominava aqueles que estavam ao seu redor. Justamente o que Jesus queria derrubar. E a gente diz: então não dá para ser rico, então não dá para ser... Não, ele tinha uma vida que o próprio Abraão diz, a sua vida, ela foi uma vida de regalos. Uma vida boa.
Mas não era uma vida boa porque as pessoas serviam dele. Era uma vida boa porque ele estava, e enquanto viveu aqui, em um estado de espírito bom, alegre. Ele vivia muito bem. A gente tenta às vezes mudar alguma coisa, mas o que Abraão fala é que ele estava muito bem. É isso mesmo que o texto está dizendo. O cara vivia bem, comia bem, se vestia bem, o cara era um luxo só. E o pior de tudo, ele ainda fazia banquetes, e no meio dos banquetes ele ainda tinha um coração festivo, alegre. Não era uma aparência. Que depois ele ia dormir e dizia: ai, que noite ruim, estou em completa desolação. Nada, ele ia dormir faceiro. É um estado de espírito que esse cara tinha. E o verbo original, e o texto original está dizendo para nós que essa ação dele, de estilo de vida, era algo que manifestava nele uma plena alegria. Olha só, cara. E a gente diz: mas pastor, alegria verdadeira a gente só encontra em Cristo. É só tu vir para a igreja e tu vai ver, o povo mais alegre é dentro da igreja. Tudo realizado em Cristo. Não sabe nem o que quer. Estou mentindo? Agora o rico, alguém fosse na casa dele, eita, toca banda, música, e o cara já tinha que entrar já no ritmo, que o cara tinha um espírito alegre, o cara contagiava, cara. Isso era o rico. E a gente às vezes fica imaginando, né? O que será que é? A Bíblia não está escondendo o estado de espírito que aquele cara tinha. Era um cara efusivo, um cara alegre, um cara realizado. E sabe por que o crente não é feliz? É porque ele não é realizado em Cristo. Ele não entendeu que o bem maior, o estado de espírito maior, é ser agradecido, como o Yud leu aqui no começo, em toda e qualquer circunstância. Se tiver alguma coisa que foge dos princípios, a tirania do domínio da riqueza, a tirania do domínio do poder, esfacela. E eu não estou falando aqui de riqueza extraordinária ou poder extraordinário. Estou falando da riqueza que você tem e o poder que você exerce. Porque esse princípio aonde as trevas trabalham, aonde Jesus está batendo, ele está trazendo justamente que é essa coisinha simples que tira do trilho toda a percepção que nós temos de quem é Jesus. E às vezes a igreja, que era para ter isso aí, engraçado, né? Paulo vai usar em Tessalonicenses, vai usar em Colossenses, Filipenses, perdão, ele vai usar esse termo para falar da vida de Cristo. Então, quando ele coloca isso, me chamou a atenção. Opa, quem é que pode dar a mesma expressão de entusiasmo e alegria que Jesus está passando? Quando vamos no texto sagrado, olha só, o rico que não tem nada de Deus, que está condenado ao inferno, que vive para ser destituído da presença de Deus, pelo que nós vamos ver, o final da história que a gente sabe, e a gente vê que quando a pessoa está lá, então não é uma condição de momento, é uma condição de servir. Isso é um principado, isso é um domínio das trevas, que exerce o domínio do pensamento, do coração, que distingue a pessoa a ponto de ela não identificar o que ela tem e o que ela precisa fazer. É tão doido, mas nós vamos continuar porque vai dar direção. A vida de Lázaro. A vida de Lázaro é uma desgraça. Olha lá. Tocos, mendigo. Como que se estivesse encolhido como se estivesse escolhido dentro da cultura hebraica.
era, por ele estar numa ação profunda de dependência, por ser um mendigo, ele dependia dos outros para tudo, vivia em trapos. Então, por ele estar, era essa condição de ele estar como se estivesse encolhido, ele estava todo o tempo como se tivesse encolhido, não no sentido que ele vivesse encolhido, mas no sentido de sujeito a todos que estavam ao seu redor, para que ele pudesse ganhar alguma coisa para sobreviver. É a condição, porque existem várias designações da raiz desse verbo, da raiz dessa palavra no original, que ele vai trazendo um monte de condições que afetam diretamente as pessoas no dia a dia. Mas nesse texto, essa palavra tem a única designação de um mendigo miserável ao extremo. E o que é pior, a Bíblia não traz nenhum relacionamento no verbo original ou dentro das ações, das expressões nos substantivos, que mostrasse como era o coração desse Lázaro. Olha lá, o rico, alegre, efusivo, faz questão, Abraão faz questão de mostrar como é que era o coração desse homem. Lázaro, que a gente fica pensando, não, ele vai mostrar, a Bíblia vai mostrar o original, e lá vai estar escrito que Lázaro tinha um coração contente, e o rico, coitado, era um miserável. Gente, aqui o texto sagrado está dizendo que o rico tinha um coração alegre, realizado, esplêndido, e Lázaro, nada. Que a gente pode dizer, qual o sintoma, pelo que o termo diz? Só existe uma coisa: ele vivia de acordo com a humilhação todo o tempo. Não tinha nada na vida de Lázaro que pudesse dar para ele um vislumbre de esperança, um vislumbre de oportunidade. Ele dominava quem? Ninguém, era dominado por todos. Ele tinha a expressão de receber algo de riqueza para quê? Para que ele pudesse ter o pão daquele dia. Porque o outro dia ele teria que estar no mesmo estágio de humilhação para ele tentar conseguir mais alguma coisa. E o que é mais engraçado, a Bíblia não traz para nós nenhum estágio, nenhum conceito de espírito desse homem. A não ser que ele é um cara que anda em todo momento em um estágio de humilhação. Vê? Qual a diferença de um para o outro? Vamos continuar. O rico e seus bens. Polambano, receber ou ter uma ação como hóspede, ou seja, os bens do rico. Ele diz, não, mas então ele era fazia os negócios dele debaixo dos panos. Aí está aí a palavra no original. Ó. Ele recebeu todos os bens dele de maneira correta. Ele não roubou, não defraudou, ele não afrontou ninguém. O rico andou de uma maneira exemplar. Quem é que andava perante o povo de maneira exemplar naquela época? Os fariseus e os saduceus, que tinham como Deus a riqueza. Eles roubavam? Não, eles instituíram leis e a legalidade trouxe a condição de eles receberem riqueza, e quando recebessem riqueza, pela condição do que colocaram para o povo, e era a lei, então a sua consciência se tornou o quê? Não acusava mais. Às vezes muito parecido com nós, não todos, mas alguns políticos que fazem leis, tornam o errado certo, e aí tem a consciência de dizer, não, mas é meu direito, está na lei. Não, mas é seu direito pagar isso para quem precisa, e isso para quem não precisa, mas é a lei, muda a lei. Não é? O problema não é eu, agora porque eu estou usufruindo da lei, aí você fica bravo, mas se fosse você que estivesse usufruindo, você não ficaria. Cria esse meio. Mas não é isso que está usando essa referência o rico.
O rico, ele recebeu, e ele tinha abundância. Ele recebeu as coisas sem esforços. Provavelmente seu pai era rico, deu negócio para ele, ele continuou os negócios do pai e as coisas, provavelmente, porque o texto não vai dizer nada sobre isso. Ele recebeu e foi paparicado e foi criado como alguém que recebe um hóspede na sua casa, faz uma comida especial. Tem pudim na tua casa todo dia? Não tem, mas se for um cara especial, uma pessoa que você quer, uma pessoa que você gosta, vai ter pudim, vai ter um sorvete, vai ter um pesco em caldo, vai ter alguma coisa de sobremesa. Então esse cara foi criado no regalo, na vida, na abundância. Fez alguma coisa errada a ele, mas ele tem que ter um erro para ele ir para o inferno. Pois é, nós ficamos procurando nas pessoas erro para ir para o inferno. Mas o texto aqui está dizendo para nós que esse cara não fez errado nada. Ele recebeu isso. Era direito dele, ou não era direito dele? Era direito dele. Esse cara fez tudo certinho. Ele estava tudo certo. Era um cara certinho, rapaz. E aí ele acreditou que ele sendo certinho, ele estava então perfeitamente habilitado para ir para o céu. Eu faço tudo certo. Eu faço tudo correto. As coisas estão tudo dentro do padrão. Então, o céu é o meu lugar. Teus bens, ágatos, benefício. Olha só. Recebeu por benefício. Então o cara tinha o quê? Tudo. E causava ao redor o quê? Inveja mesmo. Ele era o alvo, ele era o estilo de cara que todo mundo queria ser. Ele era o padrão da doutrina farisaica e dos saduceus. Esse cara não tem como não ir para o céu. Perfeito, Deus abençoou. Olha só a condição. Porque os fariseus tinham colocado, e nós vimos isso na quarta-feira, quando o pastor pregou. Se você não viu, pode ver, está tudo gravadinho. Que o cego de nascença, ele levou o quê? Quem pecou? Ele ou seu pai? Ou seus pais? E Jesus diz, não, nem ele pecou e nem seus pais. Ele nasceu assim para que manifestasse nele a glória de Deus. Mas a cultura do consciente do povo era o quê? Se alguém tivesse alguma mazela, era por causa do pecado. E aí, se alguém tivesse uma mazela e era pobre, o que esse cara era? Esse cara é condenado para o inferno. Esse cara não é bem visto no meio da nossa sociedade. Esse cara tem que ficar de longe. Ninguém quer esse cara. Esse cara ia dar um mau testemunho. Hoje em dia seria dar mau testemunho. A gente não vai botar um carro velho caindo dos pedaços no pátio da igreja. Fica lá na esquina. Nós vamos botar um carro zero aqui. Não é assim? Vai botar um Camaro aqui. Aí põe no pátio da igreja, que as pessoas passam na frente e dizem, essa igreja, ela é da provisão do Senhor. Deus está com a mão ali abençoando. Rapaz, isso no nosso meio evangélico hoje é um consciente do povo. Alguém abençoado é alguém rico. É alguém muito bem, alguém folgadão. E aí os outros crentes tudo correndo atrás. Esse era o que eles tinham na ideia. Isso que eles tinham construído naquele tempo. Ou seja, Lázaro era um pobre, coberto de chagas e sem nenhuma expressão de felicidade. A Bíblia não diz que ele era realizado, mas também diz que não era. Ou seja, era um cara ali vivendo o dia a dia. Já o rico não, o rico fazia banquete, o rico se vestia de púrpura. Púrpura era a roupagem externa. E linho, é só você ver lá na lei, ele estava dizendo que ele se vestia de linho, é a construção das roupas íntimas de baixo. Né? Que o cara, aquilo é um tecido que não agride. Fica todo confortável. O cara andava que parecia um bibelozinho. Bonito por dentro e bonito por fora. É o que muitos dizem. O menino que andava na rua e as mães suspiravam. Ai, se a minha filha achasse. Esse é o lindão do povo. Era esse aí. E a Bíblia não está escondendo nada disso, não. Tua vida
Zoe, vida mesmo, condição de estabelecida em sustento. Lázaro, a vida de Lázaro, agora, na condição, deixa eu ir para frente aqui, aí, Lázaro, agora Lázaro está no seio de Abraão. Seio de Abraão, irmãos, é a terminologia para que alguém tivesse honra a hora que estivesse assentado à mesa, né? E a gente lembra muito bem que João reclinou a cabeça em Jesus durante a ceia. Era alguém muito próximo e que tinha recebeu naquele momento um lugar de destaque, tá? Ele estava honrado. Lázaro estava honrado. E a raiz disso é o paracaléu, consolo, que é a mesma raiz de paráclito, que é o Espírito Consolador. Ou seja, ele agora estava tendo uma ação de consolo da qual não era dele. Agora a gente vai começar a ver. Quando começa a manifestar aquilo que ele diz, olha, Lázaro, tu recebeu teus bens lá na terra e vivesse, e Lázaro os males, agora você está aí e Lázaro aqui. Então essa contrapartida que agora ele está, o pai Abraão está falando dentro da história, é essa condição que diz, ela não veio para manifestar aqui. Esse paráclito, esse consolo, não é algo que ele chegou no céu e agora ele usufruiu. Ele usufrui de o seio de Abraão, ele usufrui de um lugar de destaque. Ele agora possui um lugar de honra, mas ele tem um lugar de honra porque ele tem uma identificação da qual ele trouxe da terra. Olha só que coisa interessante, irmãos. Ele não chegou no céu, sem esperança, sem nada, jogado às traças, e diz, agora tu sofreu muito na terra, vem aqui que agora tu vai ter consolo. E tu que viveu lá de fraldinha de linho, vai se lascar no inferno. Não é nada disso. O que você trouxe? Você viveu esplendidamente na terra. O que você trouxe para a vida agora do futuro, do além? O que você trouxe? E aí o rico? Nada. E a gente vai olhar para a ação que Deus agora interage com o Lázaro, o mendigo, o pobre. O que ele tem? A mesma constituição de consolo que o Espírito dado a nós foi dado. Então ele tinha o conforto de uma certeza no coração que o levaria diante de Deus. Enquanto que o rico tinha uma certeza que ele exercia um poder, não se preocupando, porque todo mundo dizia que ele, abençoado por Deus, que ele era um cara pleno de Deus, e que todos eram testemunhas de que aquele moço rico, aquele homem rico, ele poderia ir para o céu, porque nada impediria ele de ir para o céu. Mas quando chega lá do outro lado, o que ele levou, e o que as pessoas falaram para ele, e qual era a construção dos fariseus e dos saduceus na época, serviu para quê? Nada. Porque ele foi com coisas externas. É isso que Abraão está falando aqui. Ele só está fazendo a reprodução do que foi a vida dos dois aqui. O rico viveu esplendidamente pensando que tinha salvação. Quando chegou lá, não possuía. O mendigo ficou a vida encurvado, necessitando e desejando de coisas que caíssem na mesa daquele homem. Mas levou no coração o consolo de alguém que já na terra o guardava para a eternidade. Quando morre, é recebido em honra no céu. E o rico que tinha as honras na terra, nem chega no céu, já é jogado direto para o Hades, vai para o inferno. E lá ele está em tormento. Então, meus amados, não é o que as pessoas dizem para nós, não é as condições, e isso aí você vai ter que dar o braço a torcer, que esse pastor
todas as vezes, ou melhor, muitas vezes terminando as mensagens, eu sempre disse, vá para casa, leia o texto, e se tiver alguma coisa contrária ao texto, que não for a palavra de Deus, venha aqui para o pastor, porque eu também preciso ser corrigido assim como você. Agora, se está de acordo com o Evangelho, viva. Construa no seu coração aquilo que vai ser para a eternidade. E essa igreja tem pregado dia e noite a eternidade, porque se a eternidade chegar na sua vida aqui, você vai ser recebido em honras lá, independente das circunstâncias, porque Jesus mesmo disse que as circunstâncias aqui desse mundo era para a gente saber lidar com elas. Sendo rico, sendo pobre, sendo o que fosse, nós tínhamos que saber lidar com as circunstâncias. E ele disse, uma coisa eu vos digo, vocês vão servir, vocês vão seguir, uma coisa é certa, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus dizendo, eu venci o mundo. Não entre dentro das prerrogativas, não entre dentro das condições. Ah, mas eu estou numa igreja, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Não é porque você está na igreja, não é porque as pessoas dizem que você vai para o céu que você vai. Você vai para o céu quando o Espírito Santo que habita em você falar que você vai. Porque o Espírito Santo falou uma vez para mim. Ele testificou no meu espírito, depois testificou várias vezes, mas a primeira vez que ele testificou no meu espírito, como Romanos 8 diz, que o Espírito testifica no nosso espírito, que somos filhos de Deus, a hora que ele disse para mim que eu era filho de Deus, podia vir o diabo, podia vir o mundo todo dizendo, tu não vai para o céu, e não faltou gente para dizer que eu não ia mais para o céu. Qual era a minha resposta? Vou falar. Eu tenho testemunho. Eu tenho Consolador. Eu tenho o Paráclito de Deus em mim. Intercede. Age. Olha só, quando eu oro, ele entra para dizer que a minha oração precisa ser ajustada. Não é isso? Não é que está na Bíblia? Nós não sabemos orar como convém. E então Deus manda o Espírito Santo para que ele possa interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ação. Aonde, irmãos? Lá no céu? Não, aqui, hoje. O Espírito continua intercedendo por nós, o Espírito continua consolando as nossas vidas. Mas nós temos que tomar cuidado para que o foco da nossa mente não seja o foco dos fariseus. E aí nós vamos se lascar. O rico amava os 5 irmãos. Amava ou não amava? E aí ele diz, poxa vida, Senhor, eu tenho 5 irmãos lá, e se não for ninguém lá falar para eles. Mas está aí o Lázaro. E ele via Lázaro como quem? Alguém que estava sempre sujeito, desejoso de comer as migalhas que caía da mesa do rico. E ele lá, do outro lado, para ver como o cara, quando é ruim, ele vai para o inferno e não muda. O desgraçado. Por isso tem que ficar lá purgando mesmo. Pastor, mas qual é o problema de ele amar os 5 irmãos? O problema é que o termo da palavra de Deus diz que ele amava os 5 irmãos, mas ele nunca tinha visto Lázaro. Isso eu já preguei na igreja. E quando eu vejo no texto, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos uma endeusação para cuidar muito bem da nossa casa. A casa dos outros que se exploda. É o meu filho que vai se formar e ser uma pessoa extraordinária. O outro lá que não tem condição de comprar o livro didático, que se lasque. É nesse termo que ele está dizendo. Ele amava os 5 irmãos. Ele diz, olha, eu quero que os meus irmãos não venham para cá. Cara, mas Lázaro esteve à tua porta desejando migalhas. Tu nunca viu Lázaro? Você está vendo que aquele que recebe algo do céu, ele não vem mais para fazer distinção entre as pessoas. Era assim que Jesus caminhava? Às vezes a gente vê assim, puxa, parece que Jesus maltratava a sua família. Quando o pessoal diz, Jesus, tua família está aí fora. Ele diz, o que é minha família? Minha família, quem é minha família? Quem é minha mãe, meus irmãos? Quem é minha família? Minha família é esses aqui que ouvem a palavra de Deus. Ele está desprezando?
Não, mas ele está botando a família no lugar que ela tem que estar. Ah, pastor, mas nós temos que cuidar da nossa casa. Sim, nós temos que cuidar, mas não podemos esquecer dos Lázaros que estão nas nossas portas. É errado ele amar o seu irmão? Não é, tanto é que o texto sagrado diz que ele amava os irmãos, ele tinha preocupação com os irmãos, ele queria que os irmãos recebessem a possibilidade de não estar lá. Mas ele queria que os irmãos fossem salvos de acordo com aquilo que ele cria. Já que errou o alvo, vai que alguém que morreu ressuscite e então se apresente. Então os meus irmãos vão crer. Olha que testemunho, é isso aí. Lázaro, pai Abraão, manda Lázaro voltar, porque Lázaro chegando lá, eles vão dizer, meu Lázaro, tu tinha morrido, o que aconteceu? E Lázaro diz, não, eu voltei para dizer para vocês que o irmão de vocês se lascou. É isso que ele ia dizer? Não. Porque ninguém que está lá no céu ou no inferno voltou para dizer como que é. E o que voltou, como foi Paulo, diz que recebeu de Deus cala a boca. Não foi permitido que Paulo falasse das coisas que lhe foram reveladas. E aquilo tornou Paulo tão cheio, de cara, que privilégio que eu tenho. Aí Deus, está se estufando, Paulo? Tô, senhor, desculpa, mas ninguém recebeu essa visão que eu recebi. Mas ninguém recebeu um espinho na carne que tu recebeu. Toma. Aí fica um espírito maligno esbofeteando ele lá, para andar como Lázaro. Aí, ganhei na orelha. Isso, ganhou na orelha para não incomodar. Cuidado, irmãos. Nós endeusamos muitas vezes os que estão perto de nós, que nós temos que amá-los. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa tem que honrar o marido. Tem tudo isso que nós temos que fazer. Mas nós temos que tomar cuidado, que tem coisas que nós superfaturamos. E esquecemos das coisas inferiores. Para Deus, as coisas inferiores é que tem grande valor. Queria que Lázaro desse o testemunho, seus irmãos. Que testemunho é esse? A gente vai ver a mesma raiz que vai falar de testemunhas lá. Só que aqui ela tem uma ação maior. De amar, tiromai, ou seja, testificar, protestar zelosamente. Ele vai lá, mas ele não pode chegar lá e botar o dedo no nariz dos meus irmãos e dizer que eles estão errados, hein? Ele tem que ir lá e testificar que ele ressuscitou e que aqui é um lugar ruim. Ele queria que Lázaro viesse para cá e pregasse aquilo que ele desejava. Se ele chegasse e dissesse, pai Abraão, manda Lázaro lá pregar o evangelho de salvação, manda ele lá falar as coisas de verdade, porque os meus irmãos não estão acreditando nesse negócio não, mas alguém ressuscitado vai ver isso. Não, ele queria que ele fosse testemunho e que fosse lá fazer uma coisa suave. Ou não, ele tem que ir lá pregar, mas não pode ser assim de qualquer jeito, porque meus irmãos não vão escutar. Ele sabia que os irmãos eram que nem ele. Ruim de cabeça. Olha lá o que Abraão responde. Acou. Ninguém vai vir para o céu se não ouvir e obedecer. Eles eram da sinagoga, o rico? Era. Ele fazia algum negócio inescrupuloso? Não. Ele era um cara que tinha os seus benefícios e a sua riqueza honrada, correta? Tinha. Ele ouvia os profetas todo o tempo dentro da sinagoga e na convivência com os irmãos? Ouvia. Mas não obedecia. Será que você é um desses que vem para a igreja e obedece, conhece tudo de Bíblia, mas na hora de obedecer a prática ela se torna difícil? A preguiça de fazer as coisas geradas em você manifestar a eternidade? Abraão responde. Acoe, ouça e obedeça. Porque ouvir é uma coisa, obedecer dá trabalho. A mãe diz para o filho, meu filho, vai lavar a louça. Ele ouviu. Resolveu o problema dele?
Então resolveu. Agora ele tem que sair do lugar que ele está. Vamos lá, largar o celular, largar a televisão, largar o joguinho, coisas tudo ruim que ele tem. E aí ele vai para a pia para lá lavar a louça. Você está vendo? Obedecer, obediência dá trabalho. Então ouvir todo mundo quer. Quando começa a falar de Jesus, todo mundo quer ouvir. Mas a hora que Jesus diz, as minhas palavras estarão em vocês, aí é obediência. Porque vocês não podem fazer nada sem mim. Aí é que a porca torce o rabo. Aí é que nós vamos ter uma grande dificuldade com as coisas. Porque ouvir todo mundo quer, obedecer, obedecer é difícil. E Abraão diz o quê? Versículo diz, 29. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, um arrependimento genuíno, não vem por provas, vem pela interação da palavra que veio e que agora revela. Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O testemunho da palavra de Deus é absoluto. A palavra de Deus nunca vai passar, é o que diz o versículo 31. Olha lá, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O testemunho de um ressuscitado, falando a mesma linguagem, ou indo contrário àqueles, não tem nenhum sentido para aquelas pessoas, enquanto o evangelho não foi espelhado. Para encerrar, capítulo 16, versículo 14. E aí você pode procurar em casa, sua Bíblia, o pessoal aqui na igreja, não está no Data Show, e nós vamos aqui encerrar com esse texto. Lucas 16, 14. Os fariseus, que eram o quê? Avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Ouviam e obedeciam. Eles ouviam e faziam chacota. Você viu a diferença? Ouvi dizer, isso aí não é bem assim. Não é bem assim, não. Não pode que o mundo todo está errado e só a igreja que está certa. Não pode, não. É a verdade. É só pelo evangelho anunciado por Moisés, anunciado pelos profetas, anunciado por Cristo, a manifestação plena de salvação só tem esse ponto, não vai ter outro jeito. E os fariseus, que eram avarentos, ou seja, um ensino que vinha contrário a eles, eles o ridicularizavam. Olha o que Jesus diz, versículo 15. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Aí, por isso que chegaram no céu. Ele tinha alguma coisa para justificar diante de Deus? Nada, ele justificava tudo diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Abominação aqui, o que Jesus está dizendo? Aquilo que para eles era considerado abençoado diante de Deus era alguém o quê? Rico. E eles pela riqueza se tornaram o quê? Avarentos. Então não conseguiam mais obedecer. E por não ouvir mais a palavra, ou melhor, continuavam ouvindo a palavra. Jesus continuou falando, porque ele não deixou de falar. Mas os ouvidos deles se tornaram o quê? Ridicularizadores, não queriam mais obedecer. E Jesus disse, tudo que vocês procuram que está lá em ênfase é nada, porque o que vale diante de Deus é aquilo que está como uma semente. E Jesus fala várias vezes, o reino de Deus é como uma pequenina semente.
A fé, qual o tamanho da fé que a Bíblia diz que pode fazer um monte de coisa? Do tamanho, se a vossa fé tiver o tamanho de um grão de mostarda, ela vai fazer muita coisa. Você vai dizer para o monte, sai daqui, ele vai para lá, vai dizer, é ou não é? As coisas do reino de Deus, elas são grandes, pomposas, de lugares extremos. Pequena semente. O semeador saiu para semear e lançou sobre terra semente. Tudo há. Pequenininho, ele diz. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Ué, por que ele está dizendo que precisava de esforço? Obediência. Lembra lá da historinha que o pastor acabou de contar do filho que vai lavar louça? Ele tem que ter um esforço desgraçado. Primeiro para largar o que ele está fazendo e obedecer. E ele vai lavar a louça. Mas depois que ele lavou a louça, ele tem um prazer aonde? Interno. E se a gente vê, presta atenção. O prazer do momento é um estado de espírito, como o rico tinha. Mas o prazer da obediência é um estágio de eternidade. É diferente. Há um regozijo pela obediência no próprio coração. Mas a própria Bíblia diz, você precisa se esforçar para obedecer. 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Isso foi pregado quarta-feira. Você quer entender? Dá uma olhadinha no sermão de quarta que você vai relembrar isso aqui. Essa é a construção. Um texto conhecido, que nós vamos permeando e vamos ver que tem muitas coisas que a gente distinguiu como certas no texto e que estão bem erradas. Aquele texto é a manifestação para as coisas plenas. E Jesus fala a parábola do administrador infiel e depois ele traz a condição do rico e do Lázaro. E no meio aqui diz, mas acerca do divórcio tem uma coisa ali sim. Era questão de posse. Quanto mais poder tinha a pessoa, dentro do mesmo que nós estamos dizendo, mais fácil ele era divorciar. E Jesus coloca dentro do mesmo padrão. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Vê que os princípios já estavam tudo trocado. E Jesus botar aquilo em ordem. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Encerrando nosso EBD. E que você possa realmente reler o texto sagrado e ver que sem Cristo, sem a palavra que nunca passa, sem cair nada, precisa acontecer na nossa vida a construção daquilo que Deus espera em nós, para nós e pela misericórdia, possa chegar no nosso coração entendimento, para que nos esforcemos, para obedecer.